Robson, Juraci, sejam bem-vindos. Estou aqui. Já podemos... Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Robson. Bom dia, Juraci. E aí, Juraci? Robson. Ô, professor. Só temos nós aqui, viu? Juraci também acabou de sair. Ô. Você conseguiu fazer a prova, Robson? Consegui, não me dei muito bem não, viu? Foi. Isso mesmo. Para passar com quanto? Ó, você tem que fazer pelo menos lá 60%, 70% da prova, né? Você conseguiu como foi sua prova? Não, então não consegui não. Você fez quantas questões? 4 questões. Tem vergonha de falar isso. Não, fique tranquilo. Mas assim, vamos organizando, né? Vamos lá, vamos para nossa aula, atividade lá, para a gente conseguir pelo menos avançar e trabalhar a disciplina de hoje, tá, Robson? Vamos lá. Você conseguiu assistir a aula ao vivo hoje, pelo menos, Robson? Acho que sim. Meio assistiu, né? travado. Eu estava até tratei isso aqui junto à coordenação, que deu umas duas travadas realmente, mas faz parte, né? A gente acaba realmente tendo essas situações aí com a internet, né? Acaba tendo essas situações. Juraci, voltou de novo para nós aí? Vamos lá. Antes da gente começar a nossa aula atividade, eu queria falar para vocês aqui, Robson e Juraci, sobre uma reunião que nós tivemos esses dias aí e um processo que está aí em andamento no nosso polo, que é o avaliar, né? Vocês participaram do avaliar nos anos anteriores? Você sabe dizer, Robson e Juraci? Eu participei sim. Participou, né? Beleza, Robson. Isso é importantíssimo, tá? Vocês que participaram, sobretudo o Robson, que traz essa contribuição aí de participação, é algo extremamente importante para o nosso curso como um todo e especialmente para o nosso polo. Não sei se você tem conhecimento, Robson, mas, por exemplo, biblioteca, lanchonete, algumas estruturas do polo, muitas coisas foram adquiridas em função dessa avaliação, que é o avaliar, né? Então, assim, é de extrema importância que os alunos possam participar. Você chegou a participar esse ano já, Robson? Eu não entendi bem, professor. Esse ano, Edson, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Esse ano você chegou a fazer o seu avaliar já, não? Não. Não fez não, né? É importante a gente estar fazendo essa avaliação, que essa avaliação ela traz assim, grandes benefícios para o polo, mas sobretudo para o nosso curso, né? Então é importante para a instituição como toda, a corporação, né? O Unopar como um todo, tem assim, grandes valores agregados para isso, tá? Edson, seja bem-vindo, viu? Para essa aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar nossa aula, atividade de hoje. Sobretudo que hoje é um dia típico, um dia de prova, né? Assim, além de prova, um feriadão, né? E aí, alguns colegas nossos aí acabam não tendo a possibilidade de participar. Mas vamos, assim, avançar para a gente poder também priorizar e dar uma atenção para nós que estamos aqui, né? Edson aí, Juraci e Robson. Como nós temos feito aí, eu vou estar fazendo a projeção aqui
da nossa aula atividade de hoje, para que a gente possa trabalhar a disciplina que foi trabalhada hoje pelo nosso professor de Marcos aí, né, que, como vocês sabem, né, é a disciplina de gerenciamento aí da cadeia de suprimentos, né? Vamos lá. Robson, Juraci, Edson, conseguindo aí ver a projeção aí? Estou sim, professor. Bom dia. Bom dia, Edson. Beleza, então vamos lá. Vamos assim, para a gente poder trabalhar essa disciplina e essa aula atividade, tá? Hoje nós falamos sobre o gerenciamento, a disciplina e a cadeia de suprimentos, né? Gerenciamento da cadeia de suprimentos, sobretudo hoje estamos falando sobre canais de distribuição. A aula do professor de Marcos assim foi assim fantástica. Essa semana nós tivemos assim algumas discussões importantíssimas aí sobre essa disciplina que tem tudo a ver com o nosso curso de administração, mas sobretudo sobre logística, né? Sendo que o canal de distribuição tem algo assim algo importantíssimo e tem algo muito mais contundente para esse conteúdo como um todo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar, essa aula de atividade hoje fala sobre canais de distribuição, né? E aí tem um ensejo aqui, uma contextualização que o nosso professor Ed Marcos trouxe para a gente aqui. Eu vou fazer uma leitura importante, né? Ele traz aqui que a aula de atividade tem a finalidade de promover o autoestudo das competências e conteúdos relacionados ao ensino 1 do canal de canais de distribuição. Ela tem aí a duração, a gente já sabe, né, de mais ou menos 1h20. Vamos tentar trabalhar isso aí nesse contexto, tá? E os resultados aqui são importantes, porque além da gente fazer essa aula de atividade, nós temos também aqui uma questão de reflexão, que provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar hoje, mas vai ficar para a gente poder trabalhar, quem sabe hoje ainda, mas provavelmente na próxima aula da próxima semana. Aqui ele traz aqui para nós aqui algumas questões que vão ser trabalhadas hoje, né? Sobretudo na nossa aula atividade, né? A compreensão dos conceitos, o conhecimento dos canais, né, que a gente viu nessa aula de hoje, né, a questão do trade marketing, né, a questão da logística, né, como é que ela está em a sua relevância para esse negócio, e a questão mercadológica, né. A ideia é que a gente faça isso aqui com 4 questões objetivas, como nós temos sendo feito, né, e aí vamos tentar mitigar isso aí ao máximo possível, né, nesse tempo aí. Ele traz aqui uma perspectiva de 40 minutos, vamos tentar trabalhar o mais rápido possível para a gente poder trabalhar, se possível, a nossa aula, a nosso conteúdo subjetivo, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira questão, que já consegue nos apresentar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tranquilo? Edson, Robson, Juraci estão conseguindo aí enxergar aí tranquilo, né? Sim, professor. Aqui tá de Pronto. Beleza, Robson. Beleza, Edson. Então, vamos lá. Bom, na nossa primeira questão, o nosso professor de Marcos lá, essa semana foi uma semana assim bem produtiva, ele traz aí uma questão para a gente poder fazer um preenchimento de lacunas, né? Aí ele traz aqui, como eu vou fazer uma leitura para que a gente possa fazer a contextualização, e aí a gente vai adentrando aí mais à frente na nossa atividade. Ele traz aqui para nós o seguinte: as deliberações sobre a escolha de um canal de distribuição, na generalidade dos casos, estão relacionadas a 2 dimensões. Ele fala aqui sobre dimensões que foram tratadas nessa aula atividade, né? E assim, hoje nós temos aqui várias situações que precisam ser tratadas, né? Nós temos, você sabe que tem a dimensão da produtividade, da profundidade, a dimensão da amplitude, né? E dentro da dimensão da amplitude você tem lá a questão da profundidade e da amplitude que precisam ser trabalhadas com muito mais cautela dentro de um canal de distribuição. Aí ele deixa essas 2 lacunas para que a gente possa preencher. Aí ele traz lá A, para a gente poder preencher, que define o número de intermediários que serão utilizados, ou seja, determina
se a distribuição vai ser. A outra dimensão refere-se a que diz respeito ao número de organizações presentes no mesmo segmento, ou seja, há mais um espaço para a gente preencher dentro dessa lacuna. Bom, pelo que nós vimos aqui, nós temos aqui conteúdos e contextos que foram trabalhados. O professor Ed Marcos hoje, assim, ele trouxe algo assim muito importante para o nosso trabalho de hoje. Geisa, bom dia, seja bem-vinda, né, mais uma vez aí com a sua participação, tá? Que legal, muito bom. Seja bem-vinda aí mais uma vez. Nós estamos aqui já na nossa aula atividade, já estamos aqui na nossa parte de contextualização da nossa primeira disciplina, da nossa disciplina de gestão aqui, e hoje a gente tem aqui um conteúdo aqui bastante importante que traz, assim, grandes contribuições aqui para o nosso curso, né? Que é a disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, especialmente falando sobre canal de distribuição. Nós estamos aqui já nessa parte de contextualização da primeira questão aqui da nossa aula atividade, e aqui nós temos aqui nessa primeira questão aqui, uma parte onde a gente precisa fazer o preenchimento dessas lacunas aqui. E aí a gente fala, ele está trazendo aqui, especialmente nessa primeira questão, falando sobre a escolha do canal de distribuição, né? E ele fala muito sobre a questão da produtividade, da profundidade, da amplitude, daquela questão dos tipos de canais, se serão canais que serão verticais ou híbridos, ou canais múltiplos. Ele traz um pouco sobre essas questões aqui nas lacunas que vão ser preenchidas. Dentro dessa primeira questão, ele trouxe aqui esses espaços para que nós possamos preencher, e claro que aí ele traz aqui algumas opções. Ele traz aqui nas letras A, B, C, D e E, as opções que precisam ser preenchidas. Aí nós temos lá. Eu vou repetir aqui para ver se a gente consegue fazer o preenchimento dessa proposta, tá? As deliberações aqui sobre a escolha de um canal de distribuição na generalidade dos casos estão condicionadas a duas dimensões. Aí nós temos aqui esse espaço aqui que precisa ser preenchido, tá? No olhar para o que a gente viu até agora, o que é que vocês conseguem entender que precisam ser preenchidos nesse espaço aqui? Nós temos aqui a letra A, profundidade, na letra B, amplitude, na letra C, amplitude, na letra D, segmentação, e na letra E, seletiva. Nessa primeira caixinha, qual dessas opções aqui vocês acham que a gente vai colocar aqui nessa primeira lacuna aqui que precisa ser preenchida? E aí, vamos lá? Geisa, Juraci, Robson, Edson. Diga aí, vamos lá. Estou analisando aqui ainda, que eu entrei agora. Tranquilo. E aí, Edson? E aí, Robson? Nós temos aqui, nesse espaço aqui, a gente precisa preencher ao quê? Que define o número de intermediários. É a profundidade? É a amplitude? É a segmentação? É a seletiva? Vamos lá. Nós temos aqui... Vamos aqui dar mais 5 minutinhos aí para a gente poder avaliar isso aqui. 4 minutinhos, tá? Para a gente poder avançar, porque nós temos aqui outras questões para a gente trabalhar.
Vamos tentar conseguir preencher essas lacunas aí nesses 4 minutos aí, e aí eu retomo com vocês. Para vocês pensarem aí de tudo que a gente viu aqui, eu vou dar esses 4 minutinhos aqui. No meu computador são 10h46, 10h50 a gente retoma aqui então, só para que a gente possa fazer essa contextualização, tá bom? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aqui. Vou desligar meu som aqui para não atrapalhar o raciocínio de vocês, nenhum ruído aqui externo, tá? Professor, Oi, Geisa, pode falar. Pode falar, tô te ouvindo, tá? Eu tô com o microfone desligado, mas estou te ouvindo, pode falar. O que é que nós temos aí então, Geisa? O que é que você nos ajuda aí? eu acho que é a letra A, acho que é a profundidade. Profundidade, né? E aí, Juraci? Edson? O que é que você acha aí, Edson? Edson e Robson saiu também aí, só tem eu e você, você e Juraci, viu, Geisa? Vamos lá. Mas vamos lá, você disse que essa lacuna aqui primeira precisa ser preenchida com a questão da produtividade. Vamos lá. A profundidade que define o número de intermediários. Perfeito, Geisa. É a letra A. Eu vou falar com você de forma mais objetiva exatamente isso. A profundidade é aquilo que o professor Edmarco traz, que ele fala sobre o número de intermediários, né? Ele, inclusive, tem aquele exemplo lá do fabricante, que ele pega, por exemplo, um intermediário lá, como se fosse, por exemplo, um cerealista, que ele pode facilitar, inclusive, a distribuição do seu produto dentro da cadeia, dentro do canal de distribuição, dentro da sua cadeia produtiva e tal. Então, ele tem um pouco disso. Então, de fato, é a produtividade. E, claro, se a primeira é produtividade e a única que tem produtividade como a primeira opção é a letra A, consequentemente, as outras lacunas serão preenchidas nessa sequência. Então, ficaria para a gente aqui a profundidade, que define o número de intermediários que serão utilizados, ou seja, determina se a distribuição vai ser direta ou indireta, né? Nesse caso aqui, para essa contextualização aqui, sem dúvida aqui, ele está falando aqui que a profundidade pode ser direta ou indireta, e aí ele vem aqui para a opção aqui que ele fala. A outra dimensão refere-se a, além da profundidade, nós temos a amplitude. Então, nesse caso aqui, refere-se à amplitude, né? Que essa amplitude está ligada aqui às empresas do mesmo segmento, né? Porque tudo isso facilita também a distribuição do nosso produto, inclusive o conhecimento do produto que nós estamos trabalhando. Que diz respeito ao número de organizações presentes do mesmo segmento, que eu acabei de falar. Ou seja, a largura do canal, ou seja, quanto mais empresas que tem aquele mesmo produto, né, ou pelo menos aquela linha de produto, talvez não estou falando de qualidade e nem de profundidade do produto, eu estou falando realmente da largura no sentido de você ter com várias empresas que comercializam. Um exemplo aqui que a gente tem quando a gente vai no mercado, por exemplo, ali, que a gente chega naquela parte de material de limpeza, que tem um detergente de lavar prato, você tem ali vários ali, né? Você tem diversas marcas, né? Invicto, Limpol, Asa, enfim, você tem vários ali. Então, ali você tem ali várias empresas que fabricam aquele mesmo produto e estão naquela mesma prateleira, né? Mas ali você tem um cerealista, ou geralmente um distribuidor, um mercado, que ele trabalha com aquele produto ali, com aqueles produtos naquela mesma linha. E aquilo facilita, ali você acaba tendo uma amplitude de fornecedor para aquele tipo de produto. Então, Geisa, obrigado pela sua contribuição, e de fato é a letra A. Então, vamos lá, para a questão 2. Essa questão 2 aqui, ele está falando muito sobre as funções dos canais de distribuição. Né? Ou seja, qual é o papel específico desses canais de distribuição? Do mercado,
do cerealista, no caso aqui de uma empresa que trabalha com esse tipo de produto, né? Qual é o papel desse fornecedor, dessa pessoa física e jurídica nesse contexto, tá? Aquela empresazinha, aquela banca de revista que vai vender a latinha de refrigerante ou aquela barrinha de chocolate, né? Que aquilo ali também acaba sendo também, de uma certa forma, e claro, um canal de distribuição daquele nosso produto. Então, essa segunda questão, ele fala um pouco sobre essa questão da função. Vamos lá para a contextualização. Na conjuntura do gerenciamento de uma cadeia de suprimentos, determinar corretamente o canal de distribuição, ou seja, você definir o canal que você vai utilizar para trabalhar o seu produto a ser utilizado é de substancial importância e para que os propósitos previamente estipulados para que um determinado produto ou serviço sejam atingidos. Ou seja, se você não escolhe com coerência, com a visão holística, com um olhar muito voltado para o que você quer alcançar com o seu produto, você não escolhe um canal de distribuição adequado, você pode estar fadado ao insucesso, como acontece em algumas situações aqui que a gente até pode conhecer. É necessário verificar se o canal escolhido cumpre corretamente as funções e responsabilidades que lhes são pertinentes. Neste contexto, sobre as funções dos canais de distribuição, é correto afirmar que, entendendo que os canais de distribuição são os meios que a gente vai utilizar para que o produto ou serviço alcance o nosso consumidor final, que seja empresas, que seja uma pessoa física, tá, Geisa? Eu estou falando Geisa aqui diretamente porque eu sei que hoje só está eu, você e Juraci aqui. Juraci não está nos respondendo, mas eu sei que ele está aí escutando provavelmente, tá? Então vamos lá, Geisa. Aqui nós temos aqui essas 4 opções para que a gente possa identificar nessas 4 opções aqui quais são, o que é que ele quer dizer como o correto a ser afirmado, tá? Aí ele tem aqui a primeira opção. Eu vou ler tudo, depois a gente pode voltar rapidamente, tá, gente? É de responsabilidade dos canais de distribuição garantir a disponibilidade do produto e sua rápida reposição nos pontos de venda? Bom, isso aqui está querendo saber se é ou não. Aí depois nós temos aqui 2. Buscar a redução de custos e agregação de valor em toda a cadeia e garantir o nível de serviço projetado também são funções do canal de distribuição. Ou seja, ele está fazendo, ao mesmo tempo que ele está ensejando, ele está também nos buscando uma resposta em nós. Isso aqui, de fato, é o papel do canal de distribuição, garantir o nível de serviço projetado, e agregar valor, fazer a redução de custo. Isso é um contexto para a gente avaliar. 3. As decisões referentes à seleção da forma de distribuição da empresa focal. O que é a empresa focal? A empresa focal é aquela empresa que está lá como a principal de todas, né? É aquela empresa que você tem que entender como sendo a empresa que vai ser aquela mais relutante, mais importante no seu contexto como um todo, né? É aquela que vai ser o fabricante, né? Aquela que vai estar lá na margem principal do processo. Então, a questão da empresa focal, ela tem muito a ver com essa contextualização. Então, a pergunta dizia assim, as decisões referentes à seleção da forma de distribuição da empresa focal, ou seja, se será extensiva, inclusiva ou paliativa, é uma das funções pertinentes ao canal de distribuição? Será? Vamos ver. É função dos canais de distribuição estabilizar o potencial de venda dos produtos, além de reter o máximo de informações sobre a demanda para si? Será que isso realmente é um papel do canal de distribuição? Reter as informações da demanda somente para ele? Não sei. E aí, com base nessas 4 opções que nós temos aqui, para a gente verificar qual dessas está correta, nós vamos saber qual é a letra que a gente vai ter aqui responder. Se A, B, C, D ou E. Tá? Vamos lá, Giza. Para você, essa primeira opção aqui é responsabilidade dos canais de distribuição garantir a disponibilidade do produto na sua rápida reposição dos pontos de venda. Isso aqui é uma afirmação correta?
Para mim é. Para mim, você é perfeito. Exatamente. É sim, você está corretíssimo. Vamos ver agora aqui essa segunda opção. A segunda opção, ele diz assim: buscar a redução de custos e agregação do valor em toda a cadeia e garantir o nível de serviço projetado também são funções dos canais de distribuição? Para São. A você, redução de custos e agregação de valor são. com certeza. Então, essa daqui também seria uma opção correta. Agora vamos para as outras duas, para depois a gente começar a ver. Aqui a gente já consegue fazer um rastreamento. Ou seja, você está dizendo que a 1 e 2 estão corretas e você está perfeitamente correta. Então, nós temos aqui as seguintes opções. Pode ser que seja a letra A, possa ser que seja a letra D, ou é a letra A ou é a letra D. Perfeito? Só tem essas duas opções. Ou A ou a D. Vamos para a terceira questão. A gente precisa trabalhar com muito critério. As decisões referentes à seleção da forma de distribuição da empresa focal. E aí é importante que a gente sempre tenha entendimento de que a empresa focal é aquela empresa que é a ponta de lança do processo. Tá? A gente não pode esquecer o que é essa empresa focal que ele se refere. As decisões referentes à seleção da forma de distribuição da empresa focal, ou seja, se será extensiva, inclusiva ou paliativa, é uma das funções pertinentes dos canais de distribuição? Para você, isso é correto? Para mim é. Para você é isso aí? Eu fiquei na dúvida, mas eu acredito que seja correto. Você acha que para você a opção seria a correta, né? Bom, nesse caso aqui, Geisa, essa opção daqui, ela não é. Por que ela não é? Porque a empresa, o canal de distribuição, ele não tem esse papel. Ele não tem esse papel de identificar se essa empresa, se essa opção vai ser uma opção extensiva, inclusiva ou paliativa. Isso é apenas da empresa, do fornecedor, da empresa fabricante. Ela é que tem que ter esse entendimento a partir de entender a demanda do mercado. Ela não pode ter esse papel. Ou seja, vamos imaginar que a pessoa... Vamos imaginar... Você lembra daquela... Você assistiu a aula ao vivo? Assistiu, Geisa, todinha? Assistiu. Você se lembra daquele momento em que o professor de Marcos ele fez um comentário sobre aquele modelo múltiplo, aonde você tem lá, por exemplo, o distribuidor do refrigerante, que inclusive para ele é importante que quanto mais canais possam ter acesso àquele produto, melhor para que o produto seja reconhecido. Ele deu aquele exemplo, por exemplo, da banca de revista. Você lembra desse exemplo que ele deu? Tem muito a ver com isso. Você acha, por exemplo, que um dono de uma banca de revista, por exemplo, né, que vende uma latinha de refrigerante da Coca-Cola, por exemplo, que o cara da Solar, da nossa, que fica aqui próximo da gente, nossa não, da Solar aqui, ela acha que aquela pessoa lá que trabalha na banquinha de revista vai ter alguma preocupação, qual é o perfil de Geisa, qual é o perfil de Márcio, qual é o perfil de Juraci? Ela não tem interesse disso. Interesse de saber quem é o perfil do seu cliente, se esse cliente que ela quer atingir vai passar naquela banca de revista para comprar aquela latinha de Coca-Cola, é do fabricante, não é do dono da banca de revista. Então, ele está querendo falar um pouco sobre isso. Se essa responsabilidade está... Na verdade, assim, para o bom empreendedor, o dono da banca de revista, seria interessante ele ter esse conhecimento, sim. Né? Sim, não entendi. Sim. Que isso na prática não acontece, né? Mas ele deveria. Não, você está certo. Ele deveria, mas eu entendi. Mas, na verdade, o interesse maior é da distribuidora, no caso, né? Que distribui o refrigerante. Do caso do fabricante, perfeito, Gisa. Veja, para o fabricante da Coca-Cola, por exemplo, é importante que o dono o distribuidor dele lá, o dono da banca de revista, tenha ciência de qual é o público que ele quer atingir, de que saiba qual é o público. Mas quem tem que poder estudar o público não é necessariamente o dono da banca de revista, é sim o fabricante.
Então, o fabricante ele precisa ter conhecimento do seu cliente. Então, ele vai ter que chegar para o distribuidor lá, que é o dono da banca de revista, e falar, olha, o perfil do meu cliente geralmente é assim, são pessoas que passam, que estão com sede, ou então que muitas vezes comprou um biscoitinho ali e no meio do caminho acabou tendo sede e agora está querendo comprar uma Coca-Cola. Então, por isso que eu preciso de você aqui nessa pontinha. Porque quando ele estiver passando, ele vai ver que tem a marca da Coca-Cola e vai querer comprar minha latinha e vai continuar bebendo no trajeto dele. Entendeu? Isso tudo que tem que ter estudado é o fabricante e não o dono da banca de revista. O dono da banca de revista apenas ele tem que saber que aquele tipo de cliente vai passar por ali e vai comprar a latinha na mão dele, para ele ficar, inclusive, empolgado em querer vender aquele produto para poder também ter o lucro dele. Entendeu, gente, essa associação? Ficou claro para você? Pronto. Por isso que essa daqui não é responsabilidade do canal de distribuição. Então, nesse caso aqui, como essa terceira questão aqui está errada, então não seria a letra A. A letra que a gente já tem aqui, então, é a letra, até então, somente a letra D. Vamos ver se a quarta aqui está certa, né? Vai que, vamos pensar. É função dos canais de distribuição estabilizar o potencial de venda dos produtos, além de reter o máximo de informações sobre a demanda para si? O que é que você acha? Esse aqui está correto? Não. Não tá. Não tá porque por duas situações que ele fala aqui. Olha o que ele diz aqui logo no início. É função dos canais de distribuição estabilizar o potencial de venda. Não, não é função dele estabilizar. A função do canal de distribuição é apenas atender às necessidades do cliente final, ou seja, entregando o produto, entregando no sentido de estar vendendo, de apresentar aquele produto para que ele possa ser usuário. E outra coisa também que nessa mesma linha, na linha seguinte aqui, já traz que realmente não é correta, é quando ele fala que é papel do canal de distribuição reter o máximo de informações. Não é papel dele reter o máximo de informações. Ele vai reter informação, de certa forma, sim. Vamos imaginar aquela ideia que eu te falei, de Geisa que comprou geralmente, passou no meio do caminho. Não vou nem falar de um biscoito. Imagine que hoje é muito comum você ver o pessoal que vende, por exemplo, abarás completas, né? Bará que já vem com tudo dentro, com recheio, com tudo aí, né? E aí você passa e você vê aquela bará. Geralmente a pessoa que vende aquela bará, ela não vende o refrigerante. Aí você compra aquela bará que você está com fome, você compra e vai comendo que você está com pressa. Só que quando você começa a comer aquela bará recheada, de repente você sentiu um pouco de sede. Poxa, eu preciso tomar uma Coca-Cola, que geralmente é muito comum essa associação. Eu preciso tomar uma Coca-Cola. Só que ele não vende a Coca-Cola, então você come e começa a andar. Lá na frente você acabou percebendo que tem aquela banquinha de revista ali, que tem aquela plaquinha da Coca-Cola, que você identificou que vende aquela latinha de Coca-Cola e você quer comprar. Aquela pessoa dali que vai vender aquela latinha dali, ela não tem interesse nenhum de fazer nenhum tipo de atender essa demanda. Ah, eu vendo Coca-Cola aqui, porque eu sei que tem gente que compra bará que passa aqui. Não, tem gente que compra bará que passa aqui, tem gente que compra um biscoito que passa ali, tem gente que compra um misto na mão de uma pessoa que vendeu ali, mas ele não tem Coca-Cola, que ele só queria Coca-Cola, mas só vende você que está comercializando a revista que também está vendendo Coca-Cola. Enfim, são uma série de situações que você não vai reter aqui, não é o seu papel. O seu papel é apenas vender o produto, dar saída daquele produto, para que você possa fazer o máximo de pessoas a serem atingidas com aquele produto. Não é seu papel ter essa informação. Então, por aquela questão da estabilização e dessa ideia que ele fala aqui de reter o máximo de informações, essa questão aqui realmente está totalmente incorreta. Então, nesse caso aqui, para a nossa segunda questão, a resposta correta então está na letra D. É apenas a letra número 1 e a número 2. Tranquilo, Geisa, para você aí? Ficou claro? Alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Tranquilo? Então vamos para a terceira questão. Essa terceira questão aqui, ele fala muito sobre aquela questão do marketing, né, do trade marketing, né, que ele falou sobre o B2B e o B2C, né, que é empresa e venda, a comercialização entre empresas e a comercialização entre empresa, no caso, empresa entenda-se fornecedor e cliente final. Então, fornecedor e empresa, que seria um fabricante e um comerciante, por exemplo, tá? Então, essa questão aqui tem a ver com essa questão do trade marketing. Então, vamos lá. Este conceito, a gente está falando sobre essa questão do trade marketing, tá? Sobre o marketing, na verdade. Esse conceito é parte da estratégia de canais de distribuição das organizações que planejam maximizar as vendas e a diferenciar seus produtos e serviços nos pontos de venda. Ou seja, ele está querendo que você diga o que é isso. Esse é um conceito. Que conceito é esse? É o conceito de quê? Né, que quer fazer isso.
que quer fazer com que maximize as suas vendas e que seus produtos tenham um olhar diferenciado no ponto de venda. Também são ações que visam... Já, né? Já deu a resposta aí, né? Né? Mas vamos lá. Mas vamos continuar. Também são ações que visam proporcionar a melhor experiência possível com os produtos do seu canal de venda, trazendo ganhos em vendas de produto e fidelização do cliente para fabricante e distribuidor. É trabalhar o ponto de venda e o canal escolhido, buscando uma melhor eficiência. O conceito acima descrito refere-se ao... Tá aí. Trade marketing. Trade marketing, exatamente. Então, ou seja, na verdade, assim, o trade marketing é uma estratégia que você tem com o canal de distribuição, né, para você atingir assim, o máximo de vendas, né? Não somente você atingir necessariamente o máximo de vendas, como também você fazer com que o seu cliente tenha um contato mais sensorial, um contato mais, quando eu digo sensorial, não somente tático, mas um contato sensorial no sentido visual, no sentido olfativo, vai depender do produto que você está comercializando. E é através do trade marketing que você tem isso. Isso aqui a gente pode ficar muito claro quando a gente pega aquele exemplo que o professor de Marcos deu, daquelas pessoas que você geralmente ficam nos supermercados, né, com dando aqueles pequenos quantidades para que você possa degustar o iogurte, um pedacinho do queijo e etc. E que você, às vezes, passa uma, duas vezes e acaba você não querendo passar da terceira com vergonha da pessoa te reconhecer de novo. E aí você deu aquele exemplo de você mandar o seu filho, vai lá pegar na mão da pessoa. Aquilo é o trade marketing, é fazer você conhecer o produto. E quando você pega a primeira e que você quer repetir, ou é porque realmente o produto é muito bom, ou porque na primeira você não conseguiu ainda entender se aquele produto realmente é tão bom como o seu cérebro, por exemplo, conseguiu entender. E aí você quer repetir. E aí, por tanto você fazer aquilo na segunda vez, você acaba ficando até incentivado a levar o produto para casa, para que em casa você possa degustar com um pouco mais de profundidade, para ver se de fato o produto é tão bom como você percebeu naquela degustação. Isso é o papel do trade marketing, é atingir isso aí, fazer com que aquele canal de distribuição, que aquele ponto de venda possa fazer com que o produto possa ser mais comercializado, ao tempo também que ele possa ser mais conhecido pela sua qualidade naquela experiência que o cliente vai ter. E claro, se você gosta, você passa a consumir e ser fiel também ao produto. Isso é muito comum acontecer. Perfeito, gente. Então, a terceira questão aqui, a resposta realmente é a letra A, trade marketing. Vamos para a nossa quarta questão. Essa quarta questão aqui, ela fala sobre a questão da classificação dos canais, né? Tem a ver com aquela questão do tipo de canal, se ele vai ser um canal vertical, se ele vai ser um canal híbrido, se ele vai ser um canal múltiplo. Tem um pouco a ver com a primeira questão também, tem muito a ver com o ensejo da primeira questão. A questão do canal vertical, só fazendo o ensejo, é aquele canal que vai do fabricante para o consumidor final, direto para o consumidor final. E aí você tem aquele híbrido, né, que é executado por mais de um distribuidor. Esse exemplo que eu falei aqui da Coca-Cola, que você também pode estar usando ele aqui com diversas pessoas para poder você estar distribuindo o seu produto. E você tem, no caso dos múltiplos, você também tem um híbrido que você pode ter mais de um ou dois elementos envolvidos. Por exemplo, você pode ter um cerealista, era muito comum, hoje diminuiu bastante. Mas eu não sei se você chegou a ter essa experiência de lembrar de cerealistas. Por exemplo, quando eu falo de cerealista, tinha um cerealista aqui que era muito conhecido aqui em Salvador, estou falando de Salvador, que era um chamado cerealista Monteiro. Não sei se você se lembra dessa história, você ouviu falar esse nome, cerealista Monteiro, ficava naquela região dos mares. O que é que esse cerealista Monteiro fazia? Tinha uns fabricantes, vou pegar um produto específico que fica mais fácil para você, biscoito. Tinha vários fabricantes de biscoito aqui, né? Você tinha lá o biscoito Águia, Tupi, etc. Vários fabricantes de biscoito. Era muito difícil o fabricante, por exemplo, conseguir atingir não somente os pequenos comerciantes, os médios e pequenos comerciantes, como também o seu consumidor final, muitas vezes. Por exemplo, muitas vezes Geisa, no bairro que ela mora, na rua que ela mora, ela resolveu botar ali uma pequena mercearia e queria vender biscoitos Águia e biscoito Tupi. Só que você não ia chegar, por exemplo, no Bom Preço, na época, né, no G Barbosa, para comprar uma saca daquele biscoito para revender, porque é muito caro naquele mercado.
Então, você faz assim, eu preciso encontrar um lugar que venda por um preço mais acessível, que eu possa comprar em uma quantidade grande para poder eu expor e vender aqui meu biscoito na minha pequena mercearia, aqui na minha rua do bairro que eu moro. Observe o que eu estou falando, na rua do bairro que você mora. Eu não estou nem falando de você montar algo maior na rua central da sua rua, do bairro que você mora. Estou falando na rua que você mora, do seu bairro. É uma coisa bem menorzinha. Então, geralmente, você tinha o cerealista. Aquele cerealista é aquele cara que ele compra diretamente em um volume grande, diretamente do fabricante. Então, ele chegava lá na fábrica da Águia ou da Tupi e falava, ó, eu quero comprar aqui a sua produção toda de uma semana. Porque eu quero pegar isso aqui e colocar no meu papel e revender para você. Você vende aqui uma saca, por exemplo, um pallet desse aqui de biscoito Tupi. Eu vendo um pallet desse aqui, se for vender diretamente para uma pessoa, eu vendo por X. Então, você vai vender para mim por um X menos 1, que eu vou comprar com muita frequência. Porque eu vou atender a Geisa, que tem uma pequena mercearia na rua do bairro dela. Essa seria a ideia de você ter um canal aqui mais vertical, né? Que você conseguisse fazer essa distribuição. Então, vamos lá, gente, para a gente poder tentar entender essa quarta questão. A fim de satisfazer de forma plena seu mercado consumidor, os fabricantes utilizam-se de canais de distribuição que têm como objetivo, veja, né, para atender ao seu mercado consumidor. A Geisa, que é a dona da mercearia da rua do bairro dela, atender por exemplo, ao mercadinho do bairro de Geisa, como um todo, enfim. Os fabricantes utilizam-se de canais de distribuição que têm como objetivo, entre tantas outras funções, tornar os produtos e serviços disponíveis. A ideia é exatamente que os canais de distribuição façam com que o produto fique disponível. Esses canais podem ser classificados como canais verticais, canais híbridos e canais múltiplos, né? É aquilo que eu dou exemplo, né? Os canais verticais, como a gente falou, por exemplo, a gente pode dar um exemplo de um canal vertical, o supermercado que você compra. Porque o fabricante, ele leva direto para o supermercado. Você vê que hoje é muito comum, né? Qualquer fabricante, inclusive, ele bota o funcionário dele para poder fazer lá, arrumar as prateleiras, as gôndolas, etc. Ele vai direto. Sai do fabricante direto para o supermercado, que lá, aquele funcionário, inclusive, é que vai gerenciar o estoque do supermercado. Então, quando a gente fala de um canal vertical, para ficar claro para a gente, você imagina o fabricante para o supermercado, para o hipermercado direto, tá? Quando a gente fala aqui de um canal híbrido, por exemplo, você tem aqui várias pessoas que são terceirizadas, né? Muitas vezes você pode ter o fabricante, ele pode contratar, por exemplo, como eu falei, o cerealista, e aquele cerealista é aquele que vai estar também comercializando, ou seja, eu que sou dono de um supermercado, eu posso comprar na mão do cerealista, como eu posso comprar na mão do fabricante. Muitas vezes, comprar na mão do cerealista, eu tenho uma facilidade de ter mais perto de mim, então eu consigo ter uma reposição mais rápida para atender o meu cliente final. E se eu for comprar no fabricante, o fabricante vai dizer, olha, eu só vou conseguir te entregar agora tal dia, porque eu só posso sair daqui com a carreta fechada. E minha carreta fechada só pode sair daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, porque é o tempo que eu consigo gerar toda a minha produção. Mas o cerealista consegue te atender mais rápido, porque ele tem um estoque lá não tão grande, mas ele consegue pelo menos até que minha carreta feche para poder te entregar uma quantidade maior. Então, esses canais, o canal que ele chama de canal híbrido, é um canal que você pode ter várias situações. Você pode ter não somente fabricante, mas também um cerealista. E o canal múltiplo é aquele que distribui em pequenas quantidades. Aquele exemplo que nós demos aqui há pouco instante da latinha de Coca-Cola, que é vendida, por exemplo, pelo dono da banca de revista. É vendido pelaquela pessoa que tem uma banquinha de sorvete. É vendido por aquela pessoa que tem uma pequena lanchonete. Ou então até vendido por aquelas pessoas que saem pela rua vendendo no seu carrinho. Que é a pessoa até física mesmo. Isso aí são canais que ele chama de canais múltiplos. Tá? Vamos lá, continuando. Portanto, no que se refere a essas classificações, é correto afirmar que... E agora a ideia é que a gente coloque aqui V para verdadeiro e F para falso. Tá? Tá conseguindo enxergar direitinho aí, Geisa? Tô sim. Vamos lá. A primeira opção aqui que nós estamos vendo aqui, ele diz assim: os canais verticais, lembre que o canal vertical é aquele que eu te falei que é exemplo, né, do fabricante e do supermercado. Os canais verticais
são as estruturas tradicionais do canal de distribuição, que basicamente seguem uma sequência simples de distribuição, ou seja, de um lado o fabricante e do outro o consumidor final. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Eu acho que é verdadeira. Verdadeira, exatamente isso que a gente acabou de falar, aquele exemplo que eu dei do supermercado, que sai do fabricante direto para o supermercado. Então, essa primeira questão é verdadeira. Então, essa daqui é verdadeira. Se essa primeira opção aqui é verdadeira, nós temos até agora aqui as letras A, D ou F, porque a primeira opção é verdadeira. Então, até agora, para a gente poder responder qual letra é a correta, nós podemos ter aí a letra A letra D ou a letra E. Vamos lá agora para a segunda opção. A segunda opção, ele fala o seguinte. Os canais híbridos, que são canais que ele chama de canais terceirizados, tá? Executado por dois ou mais elementos. Os canais híbridos são utilizados pelos fabricantes que querem ingressar em diversos mercados e tornar disponível o acesso de um único produto em diversas plataformas de distribuição. Esse daqui você acha que está certo ou está errado? É verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Eu fiquei muito na dúvida, porque você explicou que era aquela situação que ele poderia, como é que se diz? O fabricante ele poderia distribuir para diversos mercados, tipo assim, como se fosse uma terceirização, não é isso? Você explicou mais ou menos isso. Eu entendi isso, mais ou menos isso. Só tá que certa aqui... você. Só que aqui, não, pode continuar. Aqui eu não entendi essa terceirização. Eu não vi essa terceirização. Eu vi um único produto para diversas plataformas, mas não diz que é diretamente a terceirização, entendeu? Aí foi que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é falso. Você está certo. Ela é falsa, realmente. Exatamente por esse detalhe aqui. Porque quando ele fala aqui de você ter diversas plataformas de distribuição, e assim ele fala de um único produto, você ter diversas plataformas de distribuição. Na verdade, o híbrido é aquele que ele utiliza verdadeiramente a terceirização. E aqui ele está falando o seguinte: os canais de distribuição direto para o fabricante para ingressar em diversos mercados. Ele não quer ingressar em diversos mercados, ele quer ingressar no mercado dele, mas utilizando diversos, vamos dizer assim, diversos parceiros que são os terceirizados. Então, esse daqui é falso. Esse daqui você está certinho, esse daqui também é falso. Então, se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, nós temos aqui agora, eliminamos a letra A, nós só temos agora aqui a letra D ou a letra E, porque o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. A segunda opção é falsa. Vamos agora ver a terceira, se essa terceira aqui é uma terceira opção verdadeira ou falsa. Nos canais múltiplos, uma parte das funções ao longo do canal é executada em paralelo por dois ou mais elementos da cadeia de suprimento, ou seja, o fabricante necessita manter um relacionamento direto com o cliente. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Perfeito, gente, é falso. Falso por um item específico. Quando ele fala, já no final, quando ele fala, o fabricante necessita manter um relacionamento direto com o cliente. Ele não tem relacionamento direto com o cliente. Em um canal múltiplo, você acha que um fabricante que coloca uma lata de refrigerante na mão de um dono de banca de revista, ele vai querer ter um contato direto com o cliente? Não, ele tem um contato direto, geralmente, com o dono daquela loja, daquela banca de revista. E muitas vezes nem tem contato com a banca de revista. Na verdade, porque aquela banca de revista muitas vezes recebe de um terceirizado que é um distribuidor do fabricante. Na verdade, ele mantém o contato com os distribuidores e não com o cliente direto, que seria o cliente final, né? Por isso Perfeito, que seria falso. Geisa, vamos imaginar, por exemplo, eu vou falar por mim aqui, né? Eu moro na região aqui da Paralela. Próximo ao hospital, aqui na região uma região próxima do Hospital São Rafael. Estou pegando o Hospital São Rafael como referência. Você acha que eu tenho uma pessoa aqui, que inclusive ele é dono de uma banca que ele vende também revista, que é seu Carlos. Você acha
que o dono, o pessoal que trabalha na Solar Coca-Cola, que fica lá em Simões Filho, conhece seu Carlos, que tem essa banca de revista aqui? Não, não conhece, claro que não conhece. Mas ele conhece, sim, aquela empresa que faz a distribuição. Aquela empresa que faz a distribuição, que tem um vendedor, que tem uma moto, que visita seu Carlos nesse bairro daqui, é que conhece seu Carlos. Então, é exatamente isso. Ou seja, o fabricante lá, a Solar, não conhece seu Carlos, mas conhece apenas aquela empresa que faz a distribuição e a revenda do seu produto. Então, você está certo. Essa opção aqui também ela é falsa, quando ele fala que, nesse caso aqui, o fabricante vai ter um contato de relacionamento direto com o cliente. Não tem. Então, é falso. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta para essa letra aqui, para essa quarta questão, seria a letra D, que é o primeiro, o único verdadeiro, e os dois últimos são falsos. Perfeito, Geisa. Perfeito. É isso aí. Parabéns. Vamos lá. Agora sim, Geisa, nós temos agora uma questão que é uma questão reflexiva, tá? Que é essa questão reflexiva, a gente não vai conseguir responder hoje por uma simples questão, que ele pede para que você depois faça uma leitura nesse texto aqui. Mas vamos ler a questão. Se você achar que você consegue, e aí como nós temos um tempinho, vamos fazer a leitura juntos, fazer a contextualização, e como nós temos um tempinho, eu vou dar um tempinho para você tentar fazer uma reflexão, e depois eu sento com você para a gente discutir e fechar a questão, tá? Vamos para ela. Questão reflexiva, de reflexão. A importância da seleção do canal de distribuição. Ele está querendo aqui trazer para a gente qual é a importância que você, Geisa, que é fabricante de determinado produto, qual é a importância que tem de você escolher um bom canal de distribuição para o seu produto. E quando a gente fala de escolher bem um canal de distribuição, não é somente você escolher um bom fornecedor, é você escolher um fornecedor onde o seu produto consiga chegar no tempo e na quantidade e com a qualidade que você quer. É como ele falou, por exemplo, não adianta você, por exemplo, comprar... Imagine que você é fabricante de bolo de pote. Bolo de pote é um produto perecível. Não adianta você somente ter várias pessoas que vão se distribuir, mas, por exemplo, seu bolo de pote ele precisa ter uma certa refrigeração. Se você pegar seu bolo de pote e entregar na mão de uma pessoa que vai distribuir, mesmo que seja uma pequena banca ali, mas se ele não tiver uma boa refrigeração, se for ele botar, por exemplo, seu bolo de pote num freezer que vai congelar, ele vai ficar ruim. Se ele botar em uma geladeira que não tem uma refrigeração adequada, que ele vai abrir e fechar durante o tempo, seu bolo de pote pode estragar. Então, quando o seu consumidor for lá comprar seu bolo de pote, que está com a sua marquinha na tampa lá, quando ele for comer, ele vai ver que o bolo não está legal. Por quê? Porque a refrigeração não foi adequada. Então, não necessariamente você distribuir para todos, mas você também tem que ter uma certa qualidade e fazer com que ele atenda às expectativas que você tem sobre o seu produto. Então, isso aqui é muito importante no canal de distribuição. Não é somente você querer que seu produto seja conhecido e alcançado por todos, mas que ele chegue com a qualidade que você quer que ele chegue. Então, isso aqui, a importância da seleção passa por isso também. Então, vamos lá. A correta gestão de canais de distribuição permite aos empresários venderem mais. Isso é fato. Quando você faz uma gestão do seu canal de distribuição, você vende mais. Isso é fato. Agrega um valor ao produto, claro. Se você tem você faz uma seleção adequada do seu canal de distribuição, aquele canal de distribuição passa a agregar valor ao seu produto, porque ele vai ser uma ponta lá que vai estar representando o seu produto vai estar sendo representado por ele. E oferecem a melhor relação custo-benefício para o cliente. Por exemplo, é mais fácil alguém chegar na banca do seu Zequinha e comprar o seu bolo de pote ou comprar diretamente na sua mão? Que você vai ter que encontrar toda uma logística para conseguir chegar na mão daquele cliente. Por exemplo, imagine que seu bolo de pote custe R$5. É muito mais fácil você pegar 50 bolos de pote e entregar na mão do seu João, que ele vai deixar armazenado e a pessoa vai passar e comprar, do que uma pessoa lá, Dona Marinha, querer comprar 2 bolos de pote na sua mão, que você vai ter que contratar um motoboy que vai cobrar R$5 para poder levar na mão da Dona Maria. Quer dizer, não tem sentido. Imagine, Dona Maria vai comprar 2 bolos de pote na sua mão que custam R$10 e vai ter que pagar mais 5 para o motoboy, que seria um terceiro, inclusive. Então é melhor ela sair andando devagarzinho, fazendo até um exercício e chegar na banquinha do seu João e comprar os 2 bolos de pote e pagar só os R$10. Então, isso tudo tem uma relação do custo-benefício que ele paga aqui.
O aumento da competitividade global obriga produtores e canais de distribuição a se desenvolverem constantemente com o intuito de oferecer ao consumidor a melhor relação custo-benefício, ou seja, a competitividade, a globalização do negócio está fazendo com que as empresas e os fornecedores e o distribuidor pensem nisso. Os canais de distribuição não podem ser apenas revendedores, ou seja, a gente não pode enxergar eles apenas como meros e simples revendedores. Eles devem fazer parte da cadeia de distribuição como um elo que recolhe informações constantes e as disponibiliza para produtores e demais membros dessa cadeia. Com isso, todos os envolvidos podem gerar valor para o cliente. Veja, o que ele traz aqui importante, né? Quando você tem lá seu João, que é o dono da banca de revista, você, que é o fabricante, pode fazer com que seu João também contribua com você, trazendo informações do seu cliente. Ô, seu João, o que é que os meus clientes dizem sobre os meus produtos? Como é que eles avaliam a qualidade, a textura? Eles estão gostando dos sabores, né, que eu estou colocando aí, ou eles estão pedindo para que eu faça um outro tipo de sabor? Será que ele está querendo que eu bote um bolo de pote de chocolate com pimenta que eu não tenho ainda? Eles estão cobrando isso? Como é que você vai saber tudo isso? Se você pedir para que seu João busque essa informação junto ao seu consumidor final. Isso tudo é agregar valor em todas as esferas. Ou seja, seu João, que está vendendo o seu produto, está agregando valor para o seu produto, junto ao seu cliente final. Aquela pessoa que vai pegar na sua mão, que vai entregar na mão do seu João, também ele precisa agregar valor, tendo um transporte adequado e qualidade para chegar intacto, para não ter nenhuma caixinha daquela amassada, para que você não tenha que ser devolvida. Todas as etapas desse processo precisam agregar valor para o seu produto. É isso que ele está querendo dizer para a gente aqui. Aí vamos lá. Nesse contexto, a gestão de canais de distribuição é, sem dúvida, o novo desafio para os produtores possam vender mais, para que eles possam vender mais, agregarem mais valor ao produto e oferecer a melhor relação custo-benefício para o cliente cada vez mais exigente. Ou seja, está querendo dizer que, sem dúvida nenhuma, né, o grande X da questão de você gerir os canais de distribuição é para que você tenha um valor agregado melhor para o seu produto, para que você venda mais e que isso chegue para o seu cliente final com custo-benefício mais atraente. Esse aqui que ele está fazendo para a gente está disponível nesse link aqui que ele traz aqui, que depois você pode dar uma olhadinha, que é importante. Aí ele pede agora para você, Geisa, cada aluno, acesse o texto que ele está postando aqui, né, disponível no link acima, e descreva quais as informações e os cuidados fundamentais que um fabricante ou produtor deve possuir antes de desenvolver e selecionar um canal de distribuição. Veja que é uma pergunta muito simples, né, que já é para a próxima aula. Bom, o que eu vou fazer com você, Giza? Eu sei que você já tem mais ou menos ideia de tudo isso. Como só tem eu, você e Juraci neste momento, Juraci está nos escutando, eu sei que ele vai querer dar uma contribuição também no final. Eu vou dar para você aqui 10 minutinhos. São 10h29, 11h29, 11h39 eu volto para você pensar um pouquinho. Se você quiser acessar esse link, ver algum texto, aí depois eu volto com você. Pode ser assim? Aí a gente fecha um pouquinho, inclusive, antes. Aí 5 minutinhos depois a gente faz... Eu vou fazer minha prova ainda. Eu estou um pouquinho abafada aqui. Então a gente pode combinar, então. Você quer, então, a gente pode deixar para na próxima semana a gente pegar aqueles primeiros 10 minutinhos e fazer. Pode ser, então, assim? Eu prefiro, porque depois eu assisto o vídeo com mais tranquilidade, né? O texto, né? Então, tranquilo, Geisa. Entendi. Tranquilo, Geisa. Não, tranquilo. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo isso hoje, aproveitam o dia de aula para fazer a prova. Então, vou fazer o seguinte, Geisa. Eu vou deixar, até porque é importante você ler esse texto. O texto é muito rico, realmente. Inclusive, vai ser importante você não só ler, como você salvar esse texto que você vai ler no seu computador, porque para a sua prova futuramente vai lhe ajudar bastante, porque ele tem informações bem relevantes sobre canais de distribuição, tá? Então, assim, Geisa, vamos fazer assim. Na próxima semana, a gente pega os 10 primeiros minutinhos da aula para a gente discutir sobre isso, tá bom? Então, fechado assim? Juraci? Tá nos ouvindo aí, Juraci? Estou ouvindo. Pronto. Você já fez sua prova já, Juraci? Eu não, é isso. Não vi, não. Vou descansar. Vai fazer agora. Você e Geisa vão fazer agora essa prova. Vamos tomar, como a gente sempre tomamos aí,
Tomamos aqui, sempre como sempre nós temos feito aqui, tomando 10, tá? Então, assim, a gente vai estar finalizando aqui agora para que vocês possam fazer sua prova com tranquilidade. E na próxima semana a gente pega os 15 minutinhos no máximo do primeiro momento para a gente poder falar sobre isso aqui e depois a gente entra na atividade da próxima semana, tá bom? Tá bom. Combinado assim. Desejo para vocês aqui sucesso na prova de vocês. Passem lá depois como foram vocês. Se tiver alguma dificuldade, Geisa, Juraci, em relação à prova, passa para mim, para que eu já possa fazer essa interface já logo, rapidamente, com a coordenação, para que vocês não tenham nenhum prejuízo. Desejo sucesso e boa sorte na prova para nós, porque essa prova é nossa, e tenham uma semana de graça, uma semana de paz, de bastante estudo, e na próxima semana, com certeza, sem dúvida, estaremos aqui novamente, tá bom? Um bom dia, um bom final de semana, um bom feriado, e uma boa semana para todos vocês, tá bom? Valeu, você também, professor. Valeu. Tchau, 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 tchau. Um abraço para vocês.